relação à classificação dos seres vivos, os pais de vocês, os avós de vocês provavelmente aprenderam que os seres vivos eram classificados em 5 reinos. Os procariontes, que são as bactérias, e depois tínhamos os eucariontes, que eram divididos em 4 reinos, né? Que eram os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Depois, com a tecnologia do DNA recombinante, onde foi possível comparar o DNA dos organismos, a gente tem aqui uma nova divisão dos seres vivos. Então, o que se imagina hoje? Todos os seres vivos tinham um ancestral comum, e aí, a partir disso, você tem uma ramificação, né? Onde você tem aqui um grupo do que era antes o reino Monera, que eram as bactérias, divididos agora em 2 grupos, né? A gente chama esses grupos de domínios. Seriam as eubactérias, que são a maioria das bactérias, e aqui a gente tem um grupo diferente, que são das aquibactérias, que são bactérias um pouquinho diferentes, têm a característica de sobreviver em locais inóspitos, né, com alta salinidade, altas temperaturas. E esse grupo das arqueobactérias, na verdade, elas são muito mais próximas dos organismos eucariontes do que, na verdade, as bactérias, a maioria das bactérias são dos eucariontes. Então, vamos falar um pouquinho das bactérias. Tanto as bactérias quanto as arquibactérias, tá? Elas são procariontes. O que são procariontes? São células que elas não possuem membrana celular, ou seja, elas não possuem carioteca. O DNA ele fica disperso no citoplasma. E são unicelulares, ou seja, o organismo todo, o ser vivo todo, é constituído de apenas uma única célula. Aqui a gente tem uma imagem de uma bactéria, né? Então a gente pode ver aqui o DNA dela, né? O DNA dela é circular. Além desse DNA, que a gente chama de DNA genômico, ela pode ter outros DNAs circulares menores, que a gente vai chamar de plasmídio. Além do DNA genômico, esses pontinhos aqui são ribossomos, na verdade é a única organela que a bactéria tem. Temos o citoplasma, né, a membrana plasmática, e temos aqui uma parede celular, tá? Bactérias possuem uma parede celular bacteriana composta de peptidoglicano. É diferente da parede vegetal, por exemplo, das plantas, que é composta de celulose. Nesse caso, é de peptidoglicano. E algumas bactérias, não todas, têm uma cápsula lipoproteica envolvendo essa parede celular, tá? As bactérias, elas podem ter estruturas de locomoção, e isso é comum, elas então poderem ter flagelos ou podem ter cílios. As bactérias, elas podem viver isoladas, uma única bactéria, ou elas podem formar colônias, tá? Que é um conjunto de bactérias, tá? Que vivem juntas, tá? Então, aqui você pode ver aqui uma única bactéria, e aqui várias bactérias formando uma colônia. E isso a gente consegue visualizar facilmente quando se trabalha com microbiologia em laboratório. Então, aqui temos uma placa de Petri com meio. Essas maiores, essas bolas aqui são fungos, tá? Mas esses pontinhos branquinhos aqui são colônias de bactérias, ok? Essas colônias de bactérias, na verdade, são várias bactérias juntas, formando cada bolinha dessa. Então, a bactéria pode viver isolada ou pode viver em colônias. As bactérias podem ter vários formatos e muitas vezes o formato da célula vai dar o nome da bactéria. Podemos chamar de cocos. Se forem 2 bactérias juntas, né, a gente chama de diplococos. Se for várias bactérias cocos em forma de fila, a gente chama de streptococcus. Se forem vários cocos, tá? E o formato for em cacho de uva, a gente chama de staphylococcus. E se elas forem em forma de dado, quadradinho, a gente chama de sarcina, tá? Quando a bactéria ela é compridinha, a gente chama de bacilo.
tá? E ela também pode viver, além de isolada, pode viver, a gente viu, em colônia. Então, se fossem duas, diplobacilo, se fossem várias em forma de fila, streptobacilos e etc e tal. Quando ela é espiralada, a bactéria, a gente chama de espirilo. Quando ela é em forma de vírgula, a gente chama de vibrião. E quando ela é meio onduladinha, a gente chama de espiroqueta. Isso dá muitas vezes o nome da bactéria, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em lactobacillus, né? Que é a bactéria lá do Yakult, Lactobacillus vivus. Então, você já sabe, bacillus, que é em forma de bacilo, né? A bactéria da cólera, Vibrio cólera, que é o nome dela. Então, você já sabe que ela é em forma de vibrião, tá? Então, muitas vezes o nome da bactéria já te diz o formato que ela tem. Quando vamos falar da estrutura, como eu já falei para vocês, o citoplasma, a membrana plasmática, a parede, né, de peptidoglicano, temos a cápsula, né? Temos aqui as fímbrias, tem gente que chama também de cílios, os flagelos, né? Essas estruturas de locomoção podem estar presentes ou não. O DNA genômico, aqui o plasmídio, né? Que é um DNA também circular menorzinho, e ele atua independente do DNA genômico e ele se duplica independente da duplicação da bactéria. E aqui o ribossomo. Bom, em relação ao metabolismo bacteriano, as bactérias elas são classificadas em autotróficas e heterotróficas. O que seria autotróficas? Elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Como é que ela pode fazer isso? Ou através da fotossíntese, né, que é o quê? A conversão da energia solar em energia química para produzir o seu próprio alimento, produzir o seu próprio carboidrato, ou quimiosintetizantes, que em vez de ela pegar a energia solar, ela consegue essa energia através de reações de oxirredução. Também ela pode ser heterotrófica, que é quando ela não consegue produzir o seu próprio alimento e ela tem que se alimentar de outras fontes. E aí, a partir do momento que ela consegue a obtenção desse alimento, ela consegue quebrar, né, as moléculas e utilizar para a produção de energia. E aí, para que ela faça isso, ela pode ser respiradora ou fermentadora. A respiradora é quando ela consegue quebrar totalmente as moléculas orgânicas, transformando estas em inorgânicas. Isso que é a respiração. A respiração, ela pode ter a presença ou não do oxigênio, tá? Aquelas que não têm presença de oxigênio, a gente chama de respiração anaeróbia. E aquelas que contêm a presença do oxigênio, como nós, por exemplo, né, que somos respiradores aeróbios, então já diz o nome, respiração aeróbia. Então existem bactérias, né, heterotróficas no caso, respiradoras anaeróbias, ou seja, respiram sem a presença de oxigênio, e essas ainda podem ser classificadas em dois tipos, as facultativas e as obrigatórias. As obrigatórias é quando a respiração necessita a ausência de oxigênio. Se tiver oxigênio, a bactéria morre, por isso é anaeróbia obrigatória. Já na anaeróbia facultativa, se tem oxigênio, ela respira com oxigênio. Se não tem oxigênio, ela faz respiração anaeróbia. Tudo bem? Já as heterotróficas fermentadoras, elas não conseguem quebrar totalmente moléculas orgânicas até moléculas inorgânicas, tá? Então, as moléculas orgânicas, elas se transformam em moléculas orgânicas mais simples, mas não chegam a virar moléculas inorgânicas. Por isso, a produção de energia, ela é menor. Então, temos as autotróficas fotossintetizantes, as autotróficas quimiosintetizantes, as heterotróficas respiradoras, tá? E aí podem ser anaeróbias ou aeróbias, sendo que as anaeróbias podem ser facultativas ou obrigatórias, e temos as fermentadoras. Falei para vocês que as bactérias, na verdade, são dois domínios, que são as eubactérias, que são as maioria das bactérias, e as arqueobactérias,
que são as mais próximas dos organismos eucariontes. Qual é a grande diferença? Falei para vocês que as eubactérias são as bactérias mais conhecidas, tá? Fora as cianobactérias também que entram, que são as bactérias fotossintetizantes, que muito tempo atrás eram até consideradas algas, agora a gente sabe que são bactérias. As arqueobactérias, que são as mais próximas filogeneticamente dos organismos eucariontes, são pouco estudadas. Por quê? Porque elas vivem em condições muito inóspitas. O que seria? Alta salinidade, alta temperatura, né? Ambientes com pouco oxigênio ou sem nenhum oxigênio, o pH é extremamente ácido. Então é muito difícil ter acesso a esses lugares, tá? Por isso que elas são menos estudadas. Parecia muito como era a vida nos primórdios da Terra. Reprodução das bactérias. Bom, temos a reprodução assexuada, né, que é a mais comum, que é o quê? É muito parecida com a mitose, tá? Essa reprodução assexuada a gente chama de divisão binária ou cisciparidade. Você tem aqui a bactéria. Essa bactéria, ela duplica o seu DNA e aí depois ela divide o seu citoplasma, formando então duas células filhas idênticas à célula mãe. Os cientistas descobriram que muitas vezes existe mistura entre o DNA de algumas bactérias. Não chega a ser uma reprodução sexuada, mas na verdade a bactéria acaba adquirindo o DNA de uma outra bactéria, fazendo com que exista mistura desses DNAs, o que a gente chama de recombinação. E essa recombinação pode ser de 3 tipos: transformação, transdução e conjugação. Então aqui a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Transformação é quando o DNA livre de uma bactéria está no ambiente e a bactéria consegue incorporar esse DNA no seu próprio genoma, né? Por isso que tem aqui a fotinho, né, do DNA, uma chuva de DNA. E aqui as bactérias felizes da vida comendo o DNA que está chovendo, né? Então, como é que é? Isso, na verdade, é muito utilizado para fazer bactérias geneticamente modificadas, né? Então, você tem aqui, então na imagem a gente tem uma célula, né? Onde você tem a molécula de DNA. Então, vamos imaginar que tem uma quebra da membrana plasmática dessa bactéria, essa bactéria morreu. E aqui a gente tem o DNA dessa bactéria, né? Teve uma quebra do DNA, aqui o fragmento, se escolhe o fragmento do DNA dessa bactéria. Pega-se uma segunda bactéria, tá? E esse fragmento do DNA da primeira, da bactéria doadora, é incorporada nessa receptora, nessa segunda. E aí esse DNA da doadora incorpora dentro do DNA da receptora. E aí você tem uma célula transformada, tá? Isso acontece naturalmente. Muitas vezes quando tem uma morte, uma lise, uma bactéria, esse DNA dela pode ficar no ambiente e aí uma outra bactéria pode ser transformada adquirindo esse DNA da primeira. E isso, na verdade, é muito utilizado dentro do laboratório no ramo da biotecnologia, tá? É o exemplo da insulina que os diabéticos utilizam. Para quem não sabe, toda a insulina que os diabéticos utilizam, ela é transgênica, ou seja, é uma bactéria, a Escherichia coli, que incorporou o DNA que produz a proteína da insulina e aí ela começou a produzir. Então, como é que foi feito? Você tem aqui o DNA, né, que tem as informações para a produção da insulina. Você tem aqui o plasmídio, que é aquele DNA circular pequenininho, que se duplica independente da duplicação da bactéria. Se inseriu o DNA, que tem as informações para a produção da insulina, dentro desse plasmídio, e esse plasmídio ele foi, então, absorvido por uma Escherichia coli. Essa Escherichia coli, ela começou, além dela se reproduzir, ela também começou a duplicar esse plasmídio, tá? Lembre-se que o plasmídio, ele se duplica independente da duplicação da bactéria. E aí, uma vez que esse DNA da insulina estava dentro do plasmídio, né, foi possível a produção, a síntese da proteína insulina humana
dentro da Escherichia coli. E lembrando que a Escherichia coli, ela consegue se duplicar a cada 20 minutos. Depois da transformação, nós temos a transdução. O que seria a transdução? Vocês lembram a aula do vírus? Então, você tem o bacteriófago, lembra o bacteriófago? Solta o seu DNA dentro da célula bacteriana, a célula bacteriana ela começa a produzir as proteínas do capsídeo, o DNA do bacteriófago também ele é duplicado. Quando o capsídeo ele é montado, né, no DNA viral, muitas vezes ele pode, sem querer, levar um pedaço, um fragmento do DNA da bactéria, tá? E quando ele infectar uma outra célula, ele está levando o DNA dessa bactéria doadora para uma nova bactéria. E aí você tem a ligação do DNA da bactéria antiga com o DNA da bactéria nova. Isso que a gente chama de transdução. E por último, a gente tem a conjugação, que é o quê? A passagem de um DNA de bactéria para outra bactéria através de uma estrutura que a gente chama de pilos. O DNA geralmente que é transferido é um plasmídio. Então a gente tem aqui uma bactéria, né, que tem o seu DNA genômico e aqui a gente tem um plasmídio, tá? Esse plasmídio geralmente é um plasmídio especial que a gente chama de plasmídio F, tá? Então quem tem esse plasmídio F produz o pilus, quem não tem esse plasmídio F não produz o pilus, tá? Então é como se fosse um pênis bacteriano, tá? Então temos aqui uma bactéria doadora, que é a que tem o pilus, e temos as bactérias receptoras que não possuem o plasmídio F e por isso não tem pilus, só tem o DNA genômico. E a partir do momento que esse pilus ele encontra outra bactéria, ele liga o seu pilus fazendo como se fosse uma ponte. E esse então plasmídio, ele é replicado, ou seja, duplicado, e uma cópia vai para a bactéria receptora. Ok? E aí essa bactéria receptora tem então o plasmídio e é capaz então de produzir um pilus e pode achar uma nova bactéria receptora para continuar com essa duplicação do plasmídio. Essa é uma das características que faz com que novas bactérias elas tenham maior resistência a antibióticos. Muitas vezes o gene que dá resistência a antibióticos ele fica no plasmídio, tá? E aí, quando o plasmídio ele passa para outra bactéria, uma bactéria receptora que não tem o pilus, muitas vezes nesse plasmídio também tem os genes que dão resistência ao antibiótico. Então, nisso, uma bactéria começa a passar resistência a antibióticos para outras bactérias que antes não teriam essa resistência.